livro. Quero trabalhar com os irmãos aqui. 1 Coríntios, capítulo de número, vamos ler a partir do capítulo 10. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Temos tratado bastante sobre avivamento, inclusive, domingo que vem pela manhã estaremos falando ainda da temática. Hoje nosso querido irmão seminarista Glenn concluiu o livro do pastor Enéas, o Batismo com o Espírito Santo. Foi muito bom, fez um resumo das aulas que foram dadas por vários professores. E semana que vem falaremos um pouco sobre avivamento na história da igreja. Então não perca. A gente vai falar pelo menos em 2 aulas. Eu quero trabalhar com bastante cautela esse assunto com os irmãos, mostrando como o Espírito de Deus soprou sobre a vida dos seus filhos e filhas sempre um avivamento, despertando, levando conversões, levando com que pessoas se apaixonassem por Deus, não só na igreja primitiva, mas nos 1500 anos de história. E depois teremos uma outra aula depois da Reforma Protestante até 1900. E vamos trabalhar depois daquele livro a história da igreja do século XX. Eu quero gastar várias aulas mostrando o grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos e o que isso representou. Mas antes de entrar no avivamento da Rua Azusa, eu quero falar um pouco sobre o avivamento dos grandes filhos de Deus, depois da Reforma Protestante, na Europa, nos Estados Unidos. Olha, vai ser muito bom. Se você tem lido aquele livro Heróis da Fé, essa é a hora. E o livro A História da Igreja, essa é a hora. Pode ler, vai lendo, porque a gente vai estar trabalhando em cima desses 2 livros, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai inflamar o teu coração. Hoje no culto de ceia eu quero trabalhar hoje um tema um pouco diferente, em função do culto de ceia, mostrando a importância do que acabamos de fazer agora. Acabamos de receber algumas almas aqui como partes dessa igreja local. Isso não foi algo que nós criamos ou inventamos. Então eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 10. Eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus, amado Pai, nessa noite eu suplico mais uma vez a Tua bênção sobre todos nós. Da minha própria vida que falo agora do Teu povo e de cada vida que aqui me ouve, desde a minha família que está ao meu lado a maioria do tempo, depois os meus auxiliares, o staff dessa igreja, a liderança, e cada obreiro que compartilha comigo a graça e o privilégio de juntos cuidarmos desse aprisco, desse rebanho. Querido Deus, abençoa o Teu povo, cada alma que aqui veio nessa noite, e que realmente o coração seja iluminado dos Teus filhos, que a mente seja aberta sobre o que iremos tratar. Hoje o assunto principal, a Igreja de Jesus. Temos orado, Senhor, pedindo, Deus, um avivamento, e queremos continuar suplicando sobre ele. Mas nessa hora, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, faça com que os meus irmãos, com que as minhas irmãs, com que cada alma que pertence a essa igreja local, desde daquela que é o mais novo na fé, tanto pela idade quanto pela decisão espiritual, ao mais velho na fé, que os Teus valores eternos sejam imputados, sejam, ó Deus, ratificados nesses corações, para que possamos compreender a Tua vontade, para que possamos valorizar de fato aquilo que o Senhor valoriza. Ó Deus, eu sei que agora, nos céus,
O Senhor não está preocupado quem foi o campeão paulista. Eu sei disso, eu sei que o Senhor cuida disso também, porque tudo que acontece nesse planeta ou no universo está na tua pauta, na tua agenda. Nada foge do teu controle, absolutamente nada. Mas eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está preocupado de gerar em nós algo além, algo que realmente faça nos crescer na estatura do varão perfeito que é Jesus. Faça-nos crescer nas nossas habilidades, tanto relacionais, quanto profissionais, quanto humanas e principalmente espirituais. Eu te peço, meu Deus, dilata a compreensão. Toca no coração, na mente, toca na alma, no espírito. Toca, Senhor, e faça com que esses insights sejam insights em progressões geométricas, para que a tua grandeza seja manifesta sobre todos nós. Para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estabelecer o teu reino aqui e expandir o teu governo, anunciar como foi anunciado pelos apóstolos, pelos profetas e discípulos, e viver, Senhor, viver a tua presença em nós sempre para a tua glória. E eu só sei, Senhor, que faremos isso quando entendermos a tua vontade, quando te conhecermos de fato, quando dizermos, e não somente dizermos, mas quando realmente vivermos tudo aquilo que tu tens para nós. Eu me recordo, Senhor, da oração de Jó, que diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ó Deus, nós não queremos edificar uma igreja de ouvir falar. Ouvir falar das tuas grandezas é maravilhoso. Conhecer as tuas letras sagradas é espetacular. Conhecer os teus oráculos é simplesmente esplêndido. Se apropriar das tuas promessas é algo inexplicável. Mas nós não queremos ser teólogos, nós não queremos ser crentes racionais, nós não queremos sequer ter uma performance religiosa pela performance religiosa. Queremos sim, Senhor, ver ao teu lado, te ver as tuas mãos sobre nós, sentir os teus afagos, se importar com aquilo que o Senhor se importa, ouvir o teu Espírito e cumprir com a missão que o Senhor deixou para nós. É isso, Senhor, somente isso. Realizar a tua obra, não com palavras vazias ou ditas ao vento, mas com firmeza, com posturas, com atos, para a glória do teu nome. Por isso eu te peço, toca sobre todos nós e abençoa essa palavra em nome de Jesus. Não tem como eu falar sobre avivamento se nós não entendemos um pouco sobre a nossa própria vida, a nossa essência. O que somos de fato, não só como indivíduo, mas como coletivo. A palavra de Deus vai nos chamar de templos do Espírito Santo. Que nós individualmente somos templos, somos tabernáculos ambulantes, mas coletivamente nós não somos identificados no plural. Coletivamente somos identificados também num singular. Somos a igreja do Deus vivo. Somos a igreja do Senhor, que pertencemos ao corpo místico de Cristo na terra, ou seja, como a teologia nos ensina, fazemos parte de todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, desde o início das eras até a consumação dos séculos, ou seja, pertencemos a essa igreja espiritual, porque fomos atraídos espiritualmente, mas somos de uma igreja local, estamos num templo, temos uma história, temos um RG, um CPF, temos um endereço, então somos uma igreja local. E quando a gente entende isso, é muito mais fácil o Senhor soprar sobre nós com significado, como soprou na vida dos apóstolos, como fez com a igreja primitiva. Eles não eram profetas ao léu, que saíam profetizando sem ter uma família, não. Eu não sei se você sabe disso, mas o apóstolo
Ele estava debaixo de uma igreja. O grande apóstolo Paulo. Ele prestava relatório a uma igreja. A igreja de Antioquia da Síria. Onde ele tinha pastores que o pastoreavam. A história destaca tanto Paulo, porque ele foi tão grande, foi tão suntuoso, que a gente não se apercebe desses detalhes. Mas Paulo só se fez grande porque ele sabia ser submisso, ele sabia ser uma ovelha que obedecia. Tanto é que o seu pastor primeiro foi Barnabé, que o acolheu, que o doutrinou. Por isso que a Bíblia vai falar que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E ali Barnabé viu nesse homem um quilate espetacular. Ele falou: eu quero trabalhar com esse menino, com esse rapaz, com esse homem. E de fato trabalhou e viu o quanto Deus o usou. Mas Paulo pertencia a uma igreja. Ele era de uma igreja. E saiu guiado pelo Espírito Santo. Atos 3 diz: em oração e jejum, o Espírito Santo disse à igreja de Antioquia da Síria, a uma igreja local. Existiam duas igrejas em Atos: a igreja de Jerusalém, onde ficavam os apóstolos, os 12, e a igreja de Antioquia da Síria, onde estava quem? Onde estava Barnabé. Foi enviado, sim, debaixo da autoridade dos apóstolos, esses líderes para cuidarem daquelas vidas, mas era uma igreja local, independente. E ali estava a igreja de Antioquia, onde tinha profetas, mestres e pastores, e o Espírito Santo de Deus disse à igreja. A gente nem sabe quem foi o vaso que proclamou. Poderia ter sido Barnabé, poderia ter sido qualquer outro profeta. O texto só fala que foi a voz do Espírito Santo: separai-o para a obra que eu vos tenho, e o envia. E enviou, a história está escrita. O maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário, o maior teólogo, e etc, etc, etc. Uma igreja local, que fez uma obra tremenda, ganhou milhares e milhares de pessoas em vários países, em vários continentes, e esse evangelho, como uma bola de neve, chegou até o Império Romano e ganhou soldados romanos, pessoas nobres de Roma, e a igreja chegou em Roma. Tudo porque um dia um homem guiado pelo Espírito Santo numa igreja local, um homem que estava debaixo de autoridade, que amava a sua igreja, saiu. Para quê? Para montar outras igrejas, estabelecer outras igrejas. E hoje a gente vai ler uma carta de uma igreja, dessas que pelo qual Paulo ganhou, e que por sinal deu muito trabalho para Paulo. Olha que coisa, hein? Ele vai lá e ganha muita gente. Então estou falando tudo isso para mostrar, irmãos, para mostrar a importância da igreja na nossa vida, a importância de pertencermos a um lugar, de termos uma identidade espiritual, de orarmos e de valorizarmos e de nos submetermos ao que Deus tem para nós naquele lugar, com a doce submissão de um servo, sabendo que Deus está no comando das nossas vidas e que a igreja não é de um pastor, que a igreja não é de uma denominação, a igreja é de Jesus Cristo o Senhor. Mas Deus, Jesus Cristo o Senhor, concedeu a essa igreja que é dele o direito de ela ter um nome, uma denominação, e é por isso que a gente põe tudo isso na placa do lado de fora, porque lá no céu não vai ter placa. Lá no céu as placas ficam para fora. Amém, queridos? Eu amo a igreja batista, eu amo os batistas, a história batista, mas eu adoro só Jesus Cristo. Isso eu não posso negar. Eu adoro Jesus Cristo, eu não adoro os batistas. Eu amo os históricos, presbiterianos, metodistas, os congregacionais, os puritanos principalmente. Como eu amo essa teologia puritana, mas eu adoro Jesus Cristo. Isso eu não abro mão, porque é a nossa história, a nossa raiz, é o nosso Salvador, chama-se Jesus Cristo. Amém? Ainda nessa minha introdução eu quero falar, por que estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque é comum hoje nós não termos mais a identidade da igreja. O papel da igreja está se pulverizando.
Mas isso não é uma coisa que acontece só na nossa igreja ou na nossa denominação. Isso é uma coisa social. A nossa sociedade é uma sociedade, como disse um sociólogo que escreveu um livro muito curioso chamado Amor Líquido. A nossa sociedade, isso é um livro secular, ela passa por essa transição de ser uma sociedade de amor líquido. Escorrega pelas mãos, facilmente. Podem ver o número de divórcios que acontecem entre nós, o número de ex-amigos, de ex, tudo, e há uma busca pelo novo que nunca se sacia e que não se completa, porque nós não nascemos para essa metamorfose ambulante o tempo todo. Não. Tanto é que você tem uma vida, você tem um corpo, você veio de uma mãe, você não veio de 10 provedas, você tem uma identidade. A nossa vida se assemelha muito mais àquilo que a Bíblia fala na metáfora de uma árvore. Uma árvore, para que ela cresça e frutifique, ela precisa estar plantada no lugar que seja cuidado e ali fique por toda a sua vida. E detalhe, se mexer, pode ser que ela venha a perecer. Você não é uma árvore, você não é um vento. O Espírito Santo tem a metáfora do vento, mas mesmo ele, como a metáfora do vento, isso é uma metáfora, ele é uma pessoa, ele é um ser. A gente não cultua vários espíritos, cultuamos a um único Deus. Se revela para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, e a pessoa do Espírito Santo, em alguns momentos, soprou um vento, ou fez um som de vento, ou disse que age sobre nós como um vento. Bom, mas ele não é vento, é um ser que tem que habitar dentro de nós. Amém, queridos? Somos frutos de uma sociedade líquida, de relacionamentos líquidos. Até a vida corporativa agora sofre com isso, porque há 30 anos atrás as pessoas elas tinham um plano de carreira, elas queriam trabalhar num lugar e ali crescer naquele lugar e etc. Hoje não se tem mais isso. Hoje as coisas mudaram. Hoje é uma nova geração que está no mercado de trabalho que muda muito fácil, e os grandes empreendedores e o mundo corporativo tem que se adequar a isso. Por isso que nós temos também que se adequar ao mercado de trabalho, porque tudo mudou muito rápido. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? Porque quando falamos de um amor líquido, nós remetemos a uma ideia de relacionamentos líquidos, nós assumimos uma vida de amizades líquidas. Isso não é bom. E quando nós começamos a viver essa vida líquida lá fora, sem percebermos, nós começamos a viver essa vida líquida dentro da igreja. Quer ver exemplo? Pastor, de repente, desceu o cajado. Aí a pessoa já foi o bico e eu vou para outra igreja, porque essa igreja não serve para mim, porque o pastor falou umas coisas que eu não quero ouvir, eu vou para onde eu quero ouvir. Afinal de contas, eu posso ir para qualquer lugar, porque tem lugares para me receber. Não era assim uma igreja do Novo Testamento, amém, irmãos? A igreja do Novo Testamento, olha, presta bastante atenção no que eu vou falar. A igreja do Novo Testamento, quando vinha uma nova pessoa, esse pastor recebia essa ovelha e procurava saber o que acontecia com essa ovelha. Se essa ovelha estava vindo realmente por uma direção de Deus, ele era consentido e colocado nessa igreja. Caso contrário, esse pastor falava: não, você tem que ir lá na sua igreja, resolver a sua vida, pedir perdão para as pessoas que você afrontou, se reparar, e depois, querendo Deus, você volte para cá. Hoje é assim, gente? Pelo contrário. Hoje é tarrafa, não se pesca mais nem aquário com vara, é com tarrafa. Com tarrafa, porque o que importa é a quantidade dos meus ouvintes, a arrecadação que eu tenho. Essa não é a igreja que queremos participar. Amém, queridos? Amém. Nós queremos ser uma igreja bíblica. Não importa se teremos um pouco mais de trabalho. Não importa. O que importa é agradar o Senhor nas nossas vidas. O que importa é fazermos o que Ele quer, do jeito que Ele quer, segundo as normas que Ele nos deixou. E hoje eu quero passear um pouco aqui nesse culto de ceia, porque no capítulo 10,
capítulo 10, deixa aqui uma história muito interessante. Eu vou citar os capítulos, eu queria que você lesse em casa eles, com bastante detalhes e cuidado, porque vai falar aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, alguns pecados que o povo de Deus cometeu, e por essa razão eles não foram abençoados por Deus, conquistando a terra. Mas, antes de ler esses 5 pecados, eu quero dizer aqui para vocês, olha que interessante, por que Paulo estava falando isso para essa igreja? Na minha introdução eu disse que Paulo tinha ganhado essa igreja. Era uma igreja muito grande, em uma cidade muito rica, era uma cidade portuária. Ela unia todos os eixos comerciais dos seus dias. E ela tinha uma característica bem peculiar, a cidade de Corinto, porque ela tinha uma população muito grande de judeus, uma população muito grande de gregos e uma população muito grande de romanos. Mas por ela ser uma cidade portuária, vinha muitas riquezas de todas as partes do mundo, então tinha um câmbio muito grande. E tinha também muitas outras nações envolvidas e misturadas nessa cidade. Então Paulo, quando foi para lá, e os historiadores vão falar que Corinto ele era uma cidade tão pervertida que quando alguém queria ofender uma pessoa, falava assim: você é da cidade de Corinto, você é da cidade de Corinto, seu miserável, com todo respeito à expressão. Aí a pessoa já ficava indignado: habitante de Corinto, eu não sou, porque era muito vil aquela cidade. Ela conseguia unir não só a riqueza dos povos, mas ela conseguia unir todos os pecados dos povos também. Imagina isso. As coisas ruins que os judeus faziam, eles faziam. As coisas ruins que os gregos faziam, eles faziam. As coisas ruins que os romanos faziam, eles faziam. Mistura tudo isso. Então era um carnaval. E por essa razão, inclusive na cidade de Corinto, tinha prostitutas cultuais. Havia um templo oficial do estado de Corinto, onde havia uma adoração a vários deuses, e mulheres que eram prostitutas oficiais, que se prostituíam e durante o culto. Era uma religião dos coríntios. Algo, onde você vai? Estou indo para o culto. Peraí, aquela religião então imagina, hoje quando a gente fala de carnaval, a gente já imagina toda uma situação que acontece no carnaval, que é típico do carnaval. Mas associar isso a uma religião, era isso que acontecia. Literalmente, era uma religião. E era muito agressivo, e era muito pervertido. Mas fazia parte da cultura. Afinal de contas, cada um faz o que bem entende. Pensavam assim. E Paulo então vai para essa cidade. Paulo então tem um grande dilema nessa cidade. E Paulo começa a pregar. E olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa curiosa aqui, porque o tema da minha mensagem é as grandes lições que tiramos, geralmente vêm de grandes causas da nossa vida. Pode ver. As grandes lições que aprendemos, o que tiramos, geralmente vem dos grandes caos que passamos na nossa vida. Pode ver. Se nós realmente estamos sensíveis a Deus, ou se nós realmente buscamos a presença de Deus e nos lançamos diante de Deus e não desistimos, mesmo sofrendo, olha como o deserto nos ensina. Como o deserto pode ter o poder de nos aperfeiçoar, como o fogo da provação pode nos purificar. Eu sei que muitas vezes, talvez por falta de atenção nossa, por falta de zelo nosso, por falta de busca mais sincera a Deus, a gente não se apercebe dessas lições e perdemos as bênçãos. Mas quando nós nos humilhamos nos pés da cruz, colocamos a nossa boca no pó e suplicamos o Todo-Poderoso, depois que o deserto passa, nós nos tornamos uma pessoa mais abençoada para a glória do Senhor.
E aqui, olha só que interessante, essa igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja então muito abençoada, porque no meio de todo esse caos imoral, no meio de toda essa riqueza, no meio de todas essas orgias, havia aquilo que há no coração do homem, que é o quê? A sede de Deus nos nossos corações. E muitas pessoas se converteram, mas muitas pessoas. Então Paulo ganhou muita gente para Cristo. Muitas daquelas prostitutas, inclusive, se converteram. E era característico daqueles dias, por uma questão de higiene, irmãos. A gente está no século XXI. Hoje temos chuveiro elétrico, mas imagina na Europa, ou na Grécia, ou na Ásia, na época do frio, como se faz para ter uma higiene adequada. Então as prostitutas tinham cabelos curtinhos ou rapados, para que as pessoas, quando fossem ter ali um momento íntimo com elas, olhassem e vissem se elas têm alguma lepra, alguma doença. Então muitas se converteram, e é por isso que Paulo vai dar a recomendação somente em Corinto: usem véu, porque o véu serve como uma mantilha da beleza feminina, para que quando você estivesse andando na cidade e alguém visse, opa, aquela cabelinho curtinho, opa, peraí, já sei, ela é daquela igreja, ou melhor, daquela religião lá, deixa eu ver se ela está disponível hoje à noite, etc e tal. Aí ela já colocava o véu em todo lugar, e na igreja inclusive, porque as pessoas falavam: não, aqui não é que nem lá, não, aqui adoramos o único Deus vivo e santo, não compactuamos com esses atos, então coloquem, até que o cabelo cresça. E hoje a gente sabe que na nossa cultura, ou melhor, já há muitas décadas e séculos, uma prostituta ela pode ter cabelo grande, etc e tal, não tem essa distinção. Aliás, até a gente não sabe quem é quem, porque infelizmente as coisas, caminham por um padrão que a gente fica até admirado. Mas hoje, pasmem você, hoje até como se dizem, se legalizaram, as pessoas são profissionais do sexo. Ou seja, irmãos, totalmente fora a palavra de Deus. Deus deseja sim com que o homem tenha um momento de intimidade com a mulher, sim. O sexo é vital, sim. Mas a depravação do sexo é uma aberração e é um instrumento muitas vezes usado pelo diabo para destruir as famílias, para destruir a sociedade. E aqui Paulo então ganha muitas pessoas do judaísmo, ganha muitas pessoas de Roma, da Grécia, e ganha muitas pessoas, inclusive de várias nacionalidades, e constitui uma grande igreja. E essa igreja agora é uma igreja estabelecida, uma igreja